Hoje eu vou te mostrar que o excesso das suas prioridades não tem nada a ver com zelo como você pensa. Talvez muito pelo contrário. É um grande sinal de uma desordem disfarçada. Sejam bem-vindos ao canal do Prosa mais uma vez. Hoje eu quero testar um novo formato aqui com vocês. A gente vai usar uma tela aqui para a gente poder abordar alguns pontos, criar um material legal. Eu espero que vocês gostem. Então, que a gente possa começar, né, para a gente falar sobre o excesso de prioridades, né? A primeira coisa que a gente precisa entender é que o excesso de prioridades, muitas das vezes, quase 100%, é uma desordem disfarçada. Isso é muito importante da gente entender. Por quê? E aí eu gostaria de chamar a atenção de vocês para isso, e que fique bem claro que quando tudo é prioridade, nada é prioridade. Percebe? Se tudo está no primeiro lugar, nada está no primeiro lugar. Se tudo é tão importante, igualmente, nada é importante. Então essa é a primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente fala de prioridade. Eu não gosto, já falei isso em outras oportunidades, em outros vídeos. Eu nem gosto da palavra prioridade no plural, porque a prioridade ela é uma, a primeira coisa. E depois vem as demais. A gente falou sobre isso na hierarquia dos bens também, na hierarquia dos amores. Nem tudo deve ser amado igualmente, né? Porque é isso. Se tudo na sua vida está em primeiro lugar, não existe segundo, não existe terceiro. Então nada está em primeiro lugar, né? Então essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. Porque quando a gente para pensar, a analisar criticamente até, a maioria das pessoas hoje não necessariamente, a gente pode até escrever isso, a maioria das pessoas hoje não necessariamente vive uma vida desorganizada. Isso é um grande plot twist. Na verdade, vive uma vida... Vive uma vida... uma vida sobrecarregada de prioridade. Sobrecarregada de prioridade. Às vezes a gente quer fazer tantas coisas e julga tudo como tão importante igualmente que isso acaba gerando uma desordem na nossa vida. Às vezes você é uma pessoa organizada, você se compromete, você vive uma vida íntegra, você vive uma vida alinhada com a vontade de Deus, você acorda, vive o grande minuto heróico, acorda na hora que tem que acordar e tudo mais. É até organizado de uma certa... Não falta os seus compromissos, não perde seus compromissos por causa de... Você é organizado, mas vive uma vida ainda sobrecarregada de prioridade. Porque você acha que tudo tem o mesmo peso. E não é assim. Como eu falei, conversávamos isso sobre a hierarquia dos bens, a hierarquia dos amores, né? E se você for parar para pensar, você não está cansado porque você faz muito. Você está cansado porque você tenta amar todas as coisas ao mesmo tempo. Muitas das vezes, vamos anotar isso, muitas das vezes o cansaço vem da necessidade de amar todas as coisas ao mesmo tempo. Isso que dificulta a nossa vida. Isso que dificulta a gente conseguir enxergar a graça de Deus na nossa vida e conseguir viver uma vida em ordem e alinhada com a vontade de Deus. Uma vida integrada, né? E eu acho que é isso que eu quero mostrar para vocês. A gente vai começar hoje um ciclo de conteúdos que a gente vai falar sobre essa ordem vivida na hierarquia dos amores, né? E entender que a ordem não é controle. Ordem não é controle. É hierarquia de amor. A gente precisa tirar essa visão e essa necessidade de enxergar a ordem como agenda, planner e
todos os espaços da nossa agenda tá lá perfeitamente anotado, com coisas para fazer, excesso de tarefas. Isso não é ordem. Ordem é hierarquia de amor, hierarquia dos bens, beleza? Então a gente vai começar a partir de hoje esse ciclo de conteúdos falando sobre isso, né? E vamos gradativamente indo mastigando esse assunto. E vamos ter com muita calma, com muita paciência, a gente vai entendendo o que isso significa e principalmente como que a gente pode ir aplicando isso no nosso dia a dia, na nossa vida, e tornar esse assunto concreto, para que as mudanças na nossa vida sejam significativamente concretas. Beleza? Então, muitas das vezes o cansaço vem da necessidade de amar todas as coisas ao mesmo tempo, né? E se a gente for parar para pensar, o problema muitas das vezes não é a falta de disciplina, não é a falta de vontade, é o excesso das coisas tratadas como urgente. Uma vez, estudando e meditando sobre esse tema, eu me deparei com a frase, e isso é até comum, de que tudo que é urgente na sua vida hoje, tudo que você trata como urgente, que você precisa parar tudo que você está fazendo na sua vida, porque se tornou um assunto urgente para ser resolvido, tratado, etc., é porque ele era um assunto importante antes e você não lidou com ele antes. Ele era algo importante, não urgente, e você não resolveu ele, ou não tocou nesse assunto, nessa tarefa, o que quer que seja, no momento certo que era para ser tratado e ter feito. E ele se tornou urgente. Entende? Então, na grande maioria das vezes, aquilo que é urgente hoje, ele era importante ontem. Beleza? Então essa é uma das primeiras coisas que a gente precisa pensar, né? E até porque, voltando ao que é ordem, ordem não é você fazer mais coisas. Isso não é ordem. Ordem é amar melhor, amar certo. Isso é ordem. E não fazer mais. Não fazer mais. Não ficou feio? Vocês entenderam? Ordem é amar melhor. É amar o que você tem melhor. Amar do jeito certo. E não amar mais. E não ter mais o que fazer. Isso não é ordem. Beleza? Então, qual é a ideia central do que a gente está conversando aqui hoje? Quando tudo vira prioridade na sua vida, a sua vida perde hierarquia. Hierarquia. É isso. E sem hierarquia, e sem ela, o amor se espalha e se esgota. Vamos entender isso que a gente acabou de escrever. Quando tudo vira prioridade na sua vida, vou botar aqui para chamar a atenção. Quando tudo vira prioridade na sua vida, a sua vida perde hierarquia. O que isso significa? Como eu falei no início, se todas as coisas estão em primeiro lugar, vamos simular aqui. Topo 1, primeiro lugar. A gente bota tudo aqui. Se a gente bota todas as coisas aqui, nada vem pra cá, pro segundo lugar. Nada desce. Ih, acho que tá até cortando ali no vídeo, depois eu vou ajeitar. Nada desce. Se você bota todas as coisas em primeiro lugar, nada fica em primeiro lugar, nada fica em segundo. Tudo fica em primeiro e a vida perde a hierarquia. Deixa eu descer aqui para ficar melhor ali no vídeo. Pronto. Então a sua vida perde hierarquia. E como a gente viu no último vídeo, eu recomendo vocês assistirem, existe uma hierarquia de bens. Existe uma hierarquia daquilo que deve ser amado. Porque cada coisa tem um peso diferente, né? E sem essa hierarquia, o seu amor se espalha e se esgota. E você não consegue amar nada direito. Conversávamos na última vez, e de maneira a resumir, aquilo que vem primeiro é Deus.
depois a sua família e depois o trabalho, por exemplo. A gente viu 5 ordens, né? 5 graus, né? Mas vamos resumir nesses 3. Se você coloca tudo aqui no mesmo peso, com o mesmo peso, o seu amor fica fragmentado. O seu amor fica fragmentado. E nada fica em segundo e terceiro. E você dissipa o amor. E você não ama da maneira certa. Até porque não faz sentido você colocar, e a gente viu isso no último vídeo, as mesmas coisas com o mesmo peso de amor. Não faz sentido. Isso não é ordem. E é aí que nasce o pecado, muitas das vezes. Porque o pecado é você, e a gente viu isso no último vídeo, não necessariamente o pecado vem da maldade, mas vem da falta de hierarquia nos seus amores. Quando você ama uma coisa abaixo em detrimento de uma coisa acima. Quando você ama a sua família acima de Deus, por exemplo. Isso é um pecado. Quando você ama o seu trabalho acima da sua família. Ou quando você ama o seu trabalho acima de Deus. Aí você pulou 2 etapas. Isso é pecado. E daí que vem a desordem. Beleza? Então essa é a ideia central do que a gente quer conversar aqui hoje. Beleza? Estou aqui com meu caderninho para a gente poder eu não esquecer os pontos, né, do que a gente precisa conversar. E aqui eu vou te dar alguns exemplos de quando a vida perde hierarquia e você perde as prioridades da sua vida. A gente precisa entender que agenda cheia não é uma vida ordenada. São exemplos que eu quero te dar. Não necessariamente ter uma agenda cheia é uma vida ordenada. Quer outro exemplo? Uma preocupação constante com qualquer coisa na sua vida, seja com a família, com o trabalho. O excesso de preocupação, isso não significa responsabilidade. Eu me preocupo muito com os meus filhos, não deixo eles viverem. Eu me preocupo muito com o meu trabalho, com medo de perdê-lo, e isso me faz uma pessoa responsável. Errado. Errado, completamente errado. Essa preocupação constante é uma falta de confiança em Deus. Ou seja, você já colocou família e trabalho acima de Deus. Certo? Quer outro exemplo? Coisas urgentes não é urgente, não é significado, não necessariamente significa importância real. Aquilo que você deixou se tornar urgente não significa que aquilo é importante. Entenda isso, olha que loucura. Isso é maluquice se você parar para pensar. Aquilo que você deixou se tornar urgente não significa que aquilo é importante. Porque antes de se tornar urgente, aquilo era apenas uma tarefa que você poderia resolver de uma maneira muito simples e muito fácil. Mas você deixou se tornar urgente. E aí agora você precisa abrir mão, por exemplo, do seu tempo com a sua família, do seu tempo de oração, para resolver uma coisa que você deixou tornar urgente. Isso é muito importante. Isso daqui é muito importante da gente entender. O quanto que a gente deixa as coisas se tornarem urgentes. Beleza? E se a gente for parar para pensar, mais uma vez, eu falei isso várias vezes nesse vídeo, né? O excesso de prioridade, na verdade, é só uma forma da desordem se justificar. É só uma maneira de você, que é desordenado, se justificar, dizendo que tem muitas prioridades, né? É só uma forma da desordem se justificar. Beleza, Stalin, como que eu percebo isso? Quais são os sintomas de uma desordem invisível dessa maneira pelo excesso de prioridade? Quando você pensa que tudo, por exemplo, é para ontem. Se tudo na sua cabeça quando vem de tarefas e compromissos, etc., você pensa que tudo tem que ser feito para ontem, desordem invisível na sua vida, né? Quando você tem uma incapacidade de estar por inteiro
inteiro em algo. Quando a sua cabeça não está no mesmo lugar que o seu coração. Quando você está no momento com sua família, ou quando você está na missa, quando você está com sua família aproveitando, se divertindo com seus familiares, e você não consegue ficar por inteiro ali. Você não consegue viver aquele momento de verdade porque a sua cabeça está em outro lugar. Porque as suas preocupações estão em outro lugar, você não consegue desfrutar isso. Isso é extremamente comum. Extremamente comum. Sabe? Quando você não consegue viver certas coisas da sua vida porque a sua cabeça, o seu coração está em outro lugar. E aonde está o teu tesouro, aí estará o teu coração, vai dizer a Sagrada Escritura. Aquilo que você detém como mais importância é ali que vai estar o teu coração. Primeira pergunta: onde está o teu coração? Aonde está a tua atenção? E o que você tem amado? Certo? Quando você faz oração de qualquer jeito, quando você reza de qualquer jeito, ou quando você descansa sem paz, quando o seu descanso é inquieto. Tem uma contradição. Quando o seu descanso é inquieto. Esses são alguns sintomas de que... Vou até botar aqui. Sintomas da desordem invisível. Opa. Da desordem invisível. Beleza? E, meus caros, entendam, esse vídeo aqui não é para você resolver toda a sua vida. Não quero aqui e não tenho a pretensão de dar todas as soluções para sua vida e não quero que você saia daqui com sua vida resolvida. Eu só quero dar nome às coisas e principalmente te fazer perceber que você dá peso para certas coisas que não merecem o peso que você dá. Que você dá uma importância a certas coisas que não precisam ser dadas tanta importância. Isso é, repito, bato na tecla, hierarquia de bens, hierarquia de amores, saber amar. Beleza? E agora vamos para a prática. O que fazer? Já deixo uma tarefinha para vocês aqui do que a gente pode fazer para resolver isso e nos ajudar de alguma maneira. Primeira coisa, esse vídeo é bem introdutório nesse ciclo de conteúdos que a gente vai fazer a partir de agora e te convido desde já a curtir, comentar, compartilhar esse vídeo com outras pessoas, se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo que a gente vai postar aqui nesse novo ciclo sobre hierarquia de bens, entender que ordem não é controle, é hierarquia de bens. Eu quero que você nomeie 3 coisas que você trata como urgente, mas que não é. Só dá nome. Vamos resolver agora não. Vamos enxergar o problema. Vamos perceber o que tem de errado. Para pensar um pouquinho e nomeie 3 coisas hoje que você trata como urgente, onde sua vida toda para em função disso. 3 coisas que é urgente, mas que você sabe que não é. Faz essa reflexão. Quer um exemplo? Notificações do telefone. Notificações do celular. Que não importa o que você esteja fazendo, chegou uma notificação, você para tudo para poder ver. Demandas assumidas sem precisar. O que empurraram para você fazer que você não precisava estar fazendo? Né? Quer ver um outro exemplo? Expectativas alheias que viraram lei para você. Opinião das outras pessoas. O que as pessoas pensam sobre o que você faz, pensa e fala, que se tornou uma lei para você. A opinião de uma pessoa que se tornou lei para você e não precisava. Tarefas que você faz por culpa. Que você faz por culpa e não por amor. Isso é outra coisa também. Tarefas que você assume na sua... Tem muito a ver com essas demandas assumidas aqui sem precisar. Tarefas que você faz que não é que é por culpa, não é porque você ama fazer aquilo ou que você precisa fazer aquilo. Beleza? Essa é
o exercício que vocês vão fazer depois desse vídeo. Beleza? E aí, pra gente já ir finalizando esse vídeo, a gente precisa entender que antes de amar melhor, é preciso parar de amar tudo ao mesmo tempo. Antes da gente conseguir se dedicar melhor a uma vida interior, uma vida de intimidade com o nosso Senhor, com a nossa família, viver verdadeiramente os momentos importantes da nossa vida, a gente precisa entender que a gente não consegue e precisa parar de amar tudo ao mesmo tempo. Deus não está te pedindo mais esforço. Talvez Ele quer mais verdade naquilo que você chama de prioridade. Talvez Deus não está te pedindo mais esforço. Talvez você se esforça bastante. Deus não está te pedindo mais esforço necessariamente. Talvez Ele quer mais verdade naquilo que você diz que é uma prioridade na sua vida. E se você diz e confessa da sua boca que Deus é a prioridade na sua vida, por que a sua vida não reflete isso de verdade? Por que a sua vida, as suas ações não diz isso? Não adianta professar da boca para fora que Deus é o Senhor da sua vida, se as suas atitudes, se a tua vida, se o teu cotidiano, se o teu ordinário não diz sobre isso, não diz nada disso, não condiz, não orna com aquilo que você professa. As pessoas que te conhecem pela tua vida, pelas tuas tarefas, sabem que Deus é prioridade na sua vida? Sabe que depois de Deus vem a sua família? Sabe que depois de Deus e a sua família vem o seu trabalho? Ou elas dizem ao contrário? São Francisco de Assis tem aquela frase célebre dele que diz que às vezes a sua vida é o único evangelho que uma pessoa vai ver e vai ter contato. O quanto da sua vida ajuda as pessoas a se aproximarem de Deus, por exemplo? O quanto as pessoas, pela sua vida, conseguem enxergar uma vida coerente, ordenada e alinhada com a vontade de Deus. Certo? Nas próximas semanas e nos próximos vídeos, eu quero que a gente converse mais sobre essa ordem do amor. Esse vídeo aqui é bem introdutório. Para a gente começar a entender esse assunto, a gente pode disponibilizar esse material aqui para vocês depois. Acompanhe lá no Instagram do Prosa, para você poder ter acesso a esse PDF aqui desse material, para você poder consultar depois melhor. Mas nos próximos vídeos a gente vai aprender melhor como ordenar esse amor. E tudo que a gente conversa aqui, meus caros, é aquilo que eu experimento na minha vida. Eu venho aqui, eu ligo a câmera para a gente poder conversar, porque são coisas que eu tento e luto para aplicar na minha vida. E quando Deus toca com a sua graça e isso faz sentido na minha vida, eu preciso compartilhar isso com você. Beleza? Então, mais uma vez, se inscreva no canal, não perca os próximos conteúdos, não deixe de acompanhar o Prosa também no Instagram para você poder ter acesso a esses conteúdos e que Deus nos abençoe, nos dê a graça de viver uma vida mais integrada e alinhada com a vontade de Deus. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.